So lay it back, yo. No, stop, yo. To the beat, yo. The body rock, yo. So lay it As doenças inflamatórias do intestino são patologias agressivas e muitas vezes incapacitantes. Recentemente, as patologias de Crohn e colite ulcerosa foram alvo de um fogo aceso devido a uma interpretação menos feliz sobre a doença numa novela nacional. Hoje no Saúde em Jogo vamos saber mais sobre o tratamento destas patologias e saber também qual é o estado da arte. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do aparelho gastrointestinal que afeta a parte terminal do intestino delgado e o cólon. Caracteriza-se por ser uma inflamação crónica e pode afetar qualquer segmento do tubo digestivo, comprometendo a parede do intestino, que se apresenta ferida. A doença evolui por períodos de agravamento e remissão. Já a colite ulcerosa é outro tipo de doença intestinal, também ela crónica, que atinge apenas a camada interna ou mucosa que reveste o cólon. Esta mucosa fica inflamada e gera pequenas feridas, as designadas úlceras, na superfície e que podem sangrar. A doença pode estender-se, agudizando apenas de tempos a tempos. Ambas são regularmente designadas por DII, doença inflamatória intestinal. Doença de Crohn e colite ulcerosa, duas patologias inflamatórias do intestino sobre as quais vamos conversar na próxima meia hora. São convidadas do Saúde em Jogo Lídia Roque Ramos, gastroenterologista do Hospital Garcia de Horta, e Ana Sampaio, presidente da APDI, Associação Portuguesa dos Doentes com Doença Inflamatória Intestinal. Não é bem assim o nome, mas anda por aí, não é, doutora Ana? É verdade. É por aí. Bem-vindas, muito obrigada pela vossa presença. Doutora Lídia, começo pela senhora. A relação médico-doente na doença inflamatória intestinal é de facto muito importante, porque é uma relação para toda a vida, não é? Como é que a descreveria, uma vez que a senhora é médica do Garcia de Horta e tem de facto uma relação forte com os seus doentes? De facto, a doença inflamatória, sendo uma doença crónica, implica a realização de muitos tratamentos e das consultas médicas e, portanto, é uma relação que, à partida, irá durar vários anos. Está demonstrado que, quando a relação médico-doente é positiva, há um impacto positivo ao nível dos doentes, do seu bem-estar e dos tratamentos, e, de facto, o que eu noto é que houve uma mudança de paradigma de um modelo mais paternalista de há umas décadas atrás, agora para uma relação em que é compartilhada. E, portanto, nós temos que dar informação aos doentes acerca da doença e das terapêuticas que existem, para que o doente possa também dar a sua opinião em relação a qual será o tratamento mais indicado e, portanto, também aderir a ele e dar-nos o feedback. O doente com doença inflamatória intestinal é um doente informado ou não de todo? Cada vez mais informado. Nós temos uma população muito jovem na consulta, aliás, o pico de aparecimento de novos casos entre os 20 e os 30 anos, portanto, nós vamos ter doentes muito jovens e agora também com a internet e com acesso a cada vez mais informação, também com estas associações de doentes, os doentes estão mais informados, perguntam porquê, como e quando, e acho que isso é que torna a relação mais rica. E no final do dia é preciso haver confiança, portanto... O doente tem que sentir à vontade para expor as suas dificuldades, os sintomas e os receios que tem ou não em relação à determinada terapêutica. E para nós também sabermos também é bom, se de facto o doente está ou não a tomar os fármacos e se não está a haver resposta é porque eventualmente não haverá adesão terapêutica e terão de optar por outras indicações, não é? Ok. Doutora Ana Sampaio, bem-vinda também. No caso, a senhora é doente e é assumidamente doente, não é? Portanto, poderei dizer isso. Acha e sentiu no percurso da sua doença que, de facto, a relação médico-doente era uma relação que iria durar para sempre e, portanto, teria de ser algo que tinha de ser muito bem tratado? Essa noção... à partida não se tem essa noção. Não? Não. Quando a doença é diagnosticada não se sabe, não é? A pessoa sabe que tem uma doença crónica para toda a vida, mas só o digerir o que é a doença crónica para toda a vida é assim um caminho muito longo, não é? Ok. Mas realmente... Isso talvez como disse a doutora Lídia, peço desculpa de interromper, como disse a doutora Lídia, porque se calhar a doença aparece muito cedo e nós não estamos a contar com isso. Não é? Quando me apareceu eu tinha 26 anos. Pois, está. Portanto, realmente... há muitos fatores da vida que se estão a construir nesse momento, não é? E nós identificamos, realmente temos uma doença crónica, vamos ter a necessidade de um médico e de acompanhamento. Não sabemos logo à partida se será esse, mas olhando agora para trás, não é? Eu agora já tenho 42 anos. Pode fazer, ainda é uma jovem. Posso dizer-lhe que sim, é uma pessoa-chave para o meu tratamento, porque
eu sinto, eu às vezes até digo que só de saber que vou ter a consulta e que vou falar com ele já fico melhor. Porque realmente há algo aqui de muita proximidade. A proximidade é muita, não é? E até uma relação diferente. Porque quando se chega ao médico tem-se uma relação de confiança muito grande. Chega-se a um ponto de ter confiança total naquele médico e o que ele disser realmente é o que vamos fazer. Seguir, apesar de haver muitas vezes de discutirmos um caso ou outro, qual será a melhor terapêutica para fazer, mais adequada. Mas nós, à partida, sentimos muito confortáveis com a opinião do médico que está ali, porque ele conhece a nossa doença, conhece tudo o que nós passamos. Aquela ideia, doutora Lídia, de que o doutor faça o que quiser, já não é bem assim, não é? Quer dizer, hoje em dia já não... há aqui esta tal parceria que a doutora Ana falava, obriga, de facto, um conhecimento e um aprofundar na própria relação diferente, não é? Sem dúvida, e eu até noto isso, porque eu tenho alguns doentes já na casa dos 70 e dos 80, que é um bocadinho diferente, e portanto, já, mesmo quando eu pergunto o que é que acha em relação a este tratamento, eles dizem, a doutora é que sabe. Pelo contrário, os doentes mais jovens querem saber taxas de eficácia, efeitos adversos, porque é que vamos selecionar este medicamento e não vamos selecionar outro, porque sempre que sai um novo medicamento eles já sabem e na consulta questionam, doutora, qual é a informação... Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Porque às vezes levam também muita informação errada, com certeza, Com não é? certeza, mas aí lá está. É a questão do doente se sentir à vontade para dizer o que leu, quais são as dúvidas que tem, para nós também podermos, em conjunto, desmistificar depois alguns conceitos menos corretos. Claro. É muito importante, de facto, existirem este género de ligações entre o médico e o doente para que, de facto, a própria terapêutica tenha mais eficácia, doutora. Sem dúvida, porque muitas vezes começamos a tomar um medicamento, não sabemos se vai ser esse o adequado ou não e, portanto, ter uma resposta rápida do médico, acesso, por exemplo, ao número de telemóvel, ao próprio e-mail, facilita muito. Imagina, nós, de vez em quando, começamos uma determinada terapêutica e de 15 em 15 dias temos que andar a fazer análises. Se de 15 em 15 dias formos para o hospital mostrar as análises, isto realmente vai causar aqui momentos de stress no próprio doente, porque vai ter que se ausentar, não é? E muitas vezes de impossibilidade, até de impossibilidade. E mandar um e-mail hoje em dia é relativamente fácil, anexa-se o PDF com as análises e realmente o médico pode ter aqui um acompanhamento muito mais direto com o seu doente e pode facilita, não é? A comunicação. Claro. Tem a doença há quantos anos? Eu tenho a doença desde 2000. 2000. Portanto, desde 2000 até agora, alterações na forma de tratar a doença são muitas? Muitas alterações. Quais? Olha, ao princípio eu acho que quase tudo passava por uma cirurgia. O doente sabia que estava a fazer uma determinada medicação, mas que sabia que se tivesse uma crise grave, aguda, a alternativa que tinha era realmente a cirurgia. Depois aparecem realmente as terapias biológicas que vieram completamente revolucionar. E no meu caso, e penso que em alguns... Há um marco antes e depois dos biotecnológicos? Sem dúvida. Eu lembro-me na altura que o médico disse-me, a sua opção é ou faz um biológico ou é operada. E eu disse, não, então vamos experimentar o biológico. Pronto, isto foi em 2000, 2001. Portanto, realmente acho que veio revolucionar o curso e a evolução da doença. A qualidade de vida realmente, hoje em dia, melhorou muito destes novos é assim o estado da arte? Está assim tão bem? Ou ainda há muito caminho a percorrer? Bom, o estado da arte é francamente melhor. Portanto, o primeiro biológico apareceu em 97, nós em 2000 temos em Portugal, nomeadamente o infliximab, e de facto nós agora já temos evidência que nos demonstra que a utilização destes medicamentos biológicos vão reduzir a necessidade da utilização dos corticoides, que é um dos principais fármacos utilizados até então, não é? Até então, e que tinha efeitos adversos muito importantes, principalmente quando utilizados de forma prolongada. Por outro lado, também vai reduzir o número de internamentos, vai reduzir as cirurgias e há evidência que demonstra que melhora de facto a qualidade de vida dos doentes. Portanto, isto foi uma coisa incrível. É um marco dentro da... Prevêem-se novidades grandes a esse nível. Nós sabemos que temos em Portugal o grupo de estudos para a doença inflamatória do intestino, um grupo científico, digamos assim, que faz grande investigação a este nível e é de louvar, que de facto os médicos se juntem e que trabalhem, há médicos, enfermeiros, etc., porque não são só médicos, há outras entidades ligadas a este processo, é de louvar que isto exista. Acha que isto pode ser pode estar aqui uma hipótese de mudança boa para os doentes portugueses? Sem dúvida. Portanto, o grupo de estudos da doença inflamatória intestinal
começou a sua atividade em 2005, essencialmente visa, por um lado, formar médicos e agora também enfermeiros e, portanto, subespecializar na doença inflamatória. E a partir do momento em que temos equipas subespecializadas, também está demonstrado que melhoram os cuidados. Por outro lado, também promove a investigação na doença inflamatória intestinal, dá-nos ideia do panorama nacional e da realidade dos nossos doentes, e isso, sem dúvida, vai ser uma grande mais-valia. Por outro lado, também é uma entidade de ligação entre a gastroenterologia e, neste caso, a doença inflamatória portuguesa, europeia e internacional. Claro. Tem-se publicado são feitos imensos estudos, feitas imensas Estão a publicações. fazer-se também a outros, decorrer, a decorrer exatamente. estudos nacionais. Pausa na conversa sobre o tratamento da doença inflamatória intestinal. Vamos ouvir as novidades que a Raquel Pérez nos traz com o Cuidar de Nós. Olá, Raquel. Olá Marina, estamos de volta e hoje para vos apresentar a nova gama anti-aging da Isdin, Isdin Ceutics. Vou-vos apresentar os 2 tons da Skin Drops. Outro fator importante é referir que esta base tem um fator de proteção 15, tem a particularidade de ser uma base ultra levezinha e que faz uma cobertura extraordinária à pele. Basta uma gota para conseguirmos aplicar no rosto todo. Estou a utilizar o bronze para a Madalena, para o rosto da Madalena, porque é o que se adapta mais ao seu tom de pele. Temos a nossa base aplicada. Como veem, o acabamento é mate, está perfeita. Uma base super fininha. Aliás, uma das grandes particularidades da Skin Drop. E com a particularidade também ser mate, não necessitar de pó. No entanto, quem necessitar ou quem gostar de ter sempre um pozinho que dê mais conforto à sua pele, pode recorrer sim à Sunbrush, que tem um fator de proteção 50+, também da marca Isdin. Pronto, ficamos por aqui. Skin Drops, aproveitem, vão conhecê-la à farmácia, podem vir à farmácia do Colombo e venham experimentá-la e vocês vão ver que não se vão arrepender. Quanto a nós, Marina, até ao próximo Cuidar de Nós. Raquel Pérez, a cuidar de nós sempre bem. Aqui em estúdio a conversa é outra. Continuamos a conversar, sim, sobre a inovação no tratamento das doenças inflamatórias intestinais com a Lídia Roque Ramos e Ana Sampaio. Mais uma vez, muito obrigada por terem tido a disponibilidade para estar aqui. Doutora Lídia, falámos aqui na primeira parte dos medicamentos biológicos e, de facto, da inovação e do bem-estar que trouxe aos doentes, mas os doentes têm muito medo também, não direi todos, mas alguns deles, talvez os mais velhos, têm muito medo destas patologias biológicas, porque acham que a imunossupressão é aqui um problema grave. Como é que é? De facto, isso é uma realidade. Portanto, nós temos os medicamentos biológicos, são medicamentos que vão diminuir a atividade do sistema imunitário e que é o que nós queremos na doença inflamatória intestinal. Portanto, é uma doença em que há uma inflamação crónica do intestino e isso é que leva ao dano estrutural. Portanto, nós usando estes medicamentos conseguimos acalmar esta inflamação. Por outro lado, nós também sabemos que o sistema imunitário tem uma função essencial no controle das infecções Sim. e das neoplasias, mas por isso mesmo é que isto são terapêuticas que são feitas em doentes selecionados, portanto há um screening inicial, Sim. nós avaliamos Nem o doente. todos os doentes precisam deste tratamento. Nem todos os doentes, e há doentes que podem ter contraindicações, por isso é que fazemos este screening inicial, esta é a primeira coisa, e depois quando decidimos que o doente tem indicação para fazer biológico e não tem uma contraindicação, depois também fazemos toda uma avaliação em termos de vacinas, screening de tuberculose, fazemos todo esse tratamento e aí o doente inicia. E além disso ainda temos outra segurança de que ao longo do tratamento os doentes são seguidos, são feitas análises, é feito um screening clínico, portanto de facto surgir alguma questão que coloque dúvida, o doente é estudado e inclusivamente a terapêutica pode ser suspensa. Mas nós temos dados já com mais de 10 anos que demonstram que isto são fármacos extremamente seguros, super eficazes. Portanto, não há medos, e, portanto, não há que ter medos, não é? Porque medos. A monitorização está lá para isso mesmo, não é? Exatamente. Para ser complementada no caso. É assim, doutora Ana, sente de facto que os doentes têm medo, os que chegam à associação, têm medo destas terapêuticas ou não, pelo contrário, assumem que de facto o caminho é por aqui? O receio está sempre lá. À partida estão receosos do que é isto, porque até é uma grande palavra, imunossupressão e o que é que daqui advém. Mas depois quando nós tentamos explicar e que fale com o seu médico e que veja realmente o que é que estão aqui em causa,
que, por exemplo, faça este acompanhamento que já falamos, que a doutora Sim. falou, da tuberculose, que veja, por exemplo, algumas vacinas que pode tomar para evitar uma pneumonia ou até as meiras gripes, não é? As meiras gripes. É um doente crónico, enquanto realmente doente crónico tem deverá- que ser isto discutido entre o médico e o doente. A associação tem tentado agora pôr o dedo em algumas feridas, segundo me parece, que são feridas importantes. Uma delas é a nutrição. Certo. Porque a maioria das vezes, e aquilo que eu ouço é quando um doente entra numa agudização da doença, a primeira questão que os familiares ou amigos lhe colocam é: o que é que tu comeste? Quando muitas vezes isto não é bem assim, não é, doutora Lídia? Vamos começar por si. O mito da nutrição e o mito da Exatamente. alimentação. Portanto, isto é um mito muito importante. Portanto, não há nada que esteja demonstrado, nenhum alimento em particular, que nos demonstre que causa doença e, portanto, não vamos ter cura por aí, em primeiro lugar. Ao contrário da doença celíaca, em que temos o glúten, Sim. podemos retirar o glúten e essa é a terapêutica. aí resolve-se. Na doença inflamatória isso não é verdade. Por outro lado, também não é verdade que retirar ou incluir algum alimento vai melhorar o curso da doença. Portanto, quando as pessoas têm a sua doença controlada e estável, o que devem fazer é uma dieta saudável e equilibrada. E não devem Primeiro de de tudo. todo fazerem restrições, porque essas restrições vão dar carências nutricionais, nomeadamente em termos ósseos, em anemia, e isso vai ter um impacto negativo na qualidade de vida do doente. Só há uma única exceção mínima, que é nos doentes com doença de Crohn, portanto, a doença inflamatória temos a colite ulcerosa e a doença de Crohn. Na doença de Crohn, quando os doentes têm os ditos apertos, as estenoses, portanto, temos um lumen diminuído, Sim. só nessa circunstância é que pode ser necessário fazer uma dieta de curta duração restrita em fibras. Ok. Caso contrário, é uma alimentação geral, equilibrada e que a pessoa se sinta com energia e com bem-estar. Ok, é isso? Agora pergunta ao doente. É, mas O que é que sente hoje em dia, depois? se calhar 99% da população portuguesa devia saber como comer, não é? Claro. E aí é que está a questão. Pois, a questão não é daqui dos do doentes só, nutricionista, dos não, doentes não é só, exatamente. com doença inflamatória intestinal, é Pronto. da população portuguesa em geral. Exatamente, mas muitas vezes o que nos deparamos com os doentes com doença inflamatória intestinal é que estão com muito baixo peso. Portanto, às vezes há aqui, se calhar, o apoio de uma nutricionista que pode realmente ajudar no aporte de nutrientes e aporte de vitaminas que podem realmente permitir que mais rapidamente a pessoa recupere o seu tem peso. nutricionista. Temos- Já agora vamos fazer. Nós vamos temos fazer um publicidade. projeto piloto de nutricionista, acompanhado por uma nutricionista no Porto, e que esperemos que agora que se consiga dar continuidade e também estamos a tentar ver se conseguimos algo parecido em outras zonas do país. Com nutricionistas, porque realmente é fundamental e muitas vezes o que nós vemos é que o doente necessita de alguém que lhe vá acompanhando e que lhe vá dizendo e tirando até certos mitos, porque há mitos e medos Claro. associados à alimentação. Sim. O mito do leite, Sim, não é? pois. O mito muitas vezes das fibras, porque, por exemplo, como a doutora Lídia Dos dizia, legumes, das há alturas saladas, que realmente da não se pode alimentação. comer, mas depois não há razão nenhuma para excluir. Claro. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai ao médico, está numa altura de crise e o médico diz para excluir e nunca mais se lembra de Pois. voltar a Porque introduzir. muitas vezes as pessoas também não perguntam ao médico, não é? Exato. E depois? Como é que Exatamente, faço? e ganham medo e, portanto, a nutricionista muitas vezes o que ajuda é este acompanhamento, é Claro. vai metendo este elemento, sentiu-se bem, vai incorporando este e vai realmente transmitindo e informando a pessoa do que é a alimentação adequada. Claro. Mas a doutora Ana falou aqui de uma coisa muito importante, são os doentes que estão em doença ativa, portanto, estão Ok. emagrecidos, não estão bem, se ainda vão fazer restrições alimentares, portanto, ainda é mais debilitante para o processo de cura, Claro. digamos assim, isso está de todo Todo errado. fora de questão. Mas acha importante a questão de serem acompanhados destes doentes serem acompanhados por uma nutricionista, ou não? Acho fundamental. Eu até acho que na população em geral quase devíamos todos ter uma consulta só para um bocadinho rever a roda dos alimentos, as proteínas, Claro. os macronutrientes. Claro. E acho que nesta população ainda mais, faz todo o sentido. Doutora, uma pergunta difícil, e eu acho que esta é difícil mesmo. Morre-se por doença inflamatória do intestino ou não? Neste momento, portanto, atualmente já não. E há estudos a demonstrar que a mortalidade é semelhante à população em geral. A qualidade de vida, pelo contrário, é que pode estar diminuída. Pode estar diminuída. Há uns anos atrás, com as colites ulcerosas graves, em que só tínhamos corticoides, de facto a mortalidade das colites ulcerosas graves era muito elevada e os doentes morriam, mas atualmente não. As pessoas vivem o mesmo número de anos e, portanto, podem viver bem e com qualidade. Têm que ser acompanhados e fazer o tratamento específico para a sua doença. E a cura? Para quando?
A cura para quando? Pois. As perspectivas daquilo que a investigação está a fazer leva-nos a algum caminho? Fala-se muito, por exemplo, nos tecnológicos orais que eventualmente poderão entrar no mercado em breve. Isso também será uma mais-valia para, de facto, se encontrar um caminho e um percurso para, ou não? Ou está ainda muito distante? Ainda está um pouco distante. Portanto, no fundo, nós temos agora novos tratamentos que vão ser úteis para controlar a doença. E, de facto, esses novos medicamentos orais, dentro de alguns anos, poderão vir a estar disponíveis, mas ainda não estão. Agora, em relação à cura em si, nós ainda temos um longo percurso a fazer. E, portanto, sendo uma doença multifatorial, que nós não temos um fator específico que possamos eliminar, portanto, pode estar envolvidos fatores do ambiente, eventualmente alguns elementos da dieta, a própria microbiota do intestino. Nós, no fundo, ainda não conseguimos gerir todos estes fatores para definirmos uma cura. Mas tratamentos promissores, sim, e a curto prazo. E a curto prazo. Portanto, há aí novidades a curto prazo. Altura depois para fazermos mais um programa sobre o assunto. A PDI viu-se envolvida recentemente numa polémica complicada com uma novela. Conte-nos tudo, doutora Ana. Realmente, na novela surge uma das personagens principais com doença de Crohn e realmente não está retratada, a nosso ver, da melhor forma. Da forma que está a ser retratada, por qualquer exaltação que a pessoa e contrariedade que tenha na vida, tem uma crise. Portanto, parece que leva que qualquer crise é disputada por algo, por uma discussão ou por uma reação. E não é bem verdade, não é? Nós estamos a falar de uma doença inflamatória do intestino que tem crises, mas que não tem que ser propriamente no ponto melhor ou pior da nossa vida. Vai surgindo, não é? Não tem propriamente data, nem reação, nem se deve propriamente ao stress, não é? Há aqui muitas também é outro mito, atenuantes aqui à volta. E realmente também não é preciso deixar de trabalhar, como é mencionado nessa novela. A não ser que haja internamento, não é? Porque realmente consegue-se, com estas terapêuticas que já falamos aqui, ter uma qualidade de vida muito parecida a um outro cidadão da mesma idade, não é? Claro. Pode-se realmente fazer as atividades que qualquer outra pessoa pode fazer. Até desporto. Até desporto, exercício físico. É bom, não é? Faz bem. Sem dúvida. Com algumas cautelas, mas sim. Isso é uma questão muito importante. Eu acho que no final do dia isto é uma doença crónica e a pessoa tem que ser saudável. Voltamos já. Comer de forma saudável, já vimos e já aqui dissemos hoje, é meio caminho andado para estarmos felizes, alegres e de bem com a vida. O nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, tem a capacidade de nos ajudar nesse sentido, porque, diz ele, somos o que comemos. Olá, Miguel. Olá! Muitos de nós, quando pensam em algas na nossa alimentação, lembram-se sempre da alga do sushi, aquela que envolve os rolos de arroz, a chamada alga nori. Hoje vamos dar algumas novidades, não só na utilização desta alga, mas também noutras algas que podemos utilizar na nossa alimentação. Sabemos que a alga nori tem um forte sabor a peixe e que este sabor pode incorporar os seus alimentos, como por exemplo saladas, ou pode ser incorporado também em sopas. As algas da nossa alimentação podem ser utilizadas diretamente como um alimento que podemos consumir ou como um auxiliar de outro alimento ou como um veículo para a confecção de outro alimento. É o caso da alga kombu. Esta pode ser adicionada à cozedura das leguminosas, como por exemplo o feijão, o grão, e irá facilitar a sua digestão. Ainda na vertente de auxiliar de confecção, algumas das nossas sobremesas utilizam folhas de gelatina. Como sabemos, as folhas de gelatina, em muitos casos, são de origem animal. O agar-agar é um produto que pode ser utilizado para substituir as folhas de gelatina convencionais e irá dar aos seus doces a consistência que deseja. De um ponto de vista de constituição nutricional e riqueza de nutrientes, as algas podem também ser uma mais-valia na nossa alimentação. É o caso da alga Iziki, que é 14 vezes mais rica em cálcio do que o leite de vaca. Isto é, sem dúvida, uma mais-valia para os vegetarianos estritos que não consomem leite de vaca nem produtos derivados. Além dos exemplos que dei hoje, existem outras algas que podem ser incorporadas na sua alimentação. Até para a semana! Ponto final no programa de hoje. Eu quero agradecer às minhas duas convidadas, a doutora Lídia e a doutora Ana. Foi um prazer tê-las aqui. Apareçam sempre que quiserem, a casa é vossa, fica à vossa inteira disposição, porque nós sabemos que vão existir sempre novidades ligadas às doenças inflamatórias intestinais e é sempre bom estarmos a par. Muito obrigada. Eu volto para a semana, conto consigo também desse lado. Já sabe que eu volto para a semana e sabe porquê?
porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body